Olá pessoal, tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar a resolução ou a obtenção da forma fatorada do polinômio característico em uma função de transferência. Por que esta aula? Alguns alunos entraram em contato comigo falando assim, professor, ok, nós não estamos bem, mas não estamos entendendo em como você chegou na forma fatorada dessas frações, dessas equações. Basicamente, isso é álgebra, então nós vamos dar uma olhadinha nisto para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos. Qual a funcionalidade de fazer isso? Nós temos uma função de transferência, não temos? A função de transferência ela representa um sistema de controle, seja elétrico, mecânico, translacional, não importa. Mas, para que a gente possa conceber um projeto propriamente dito, nós precisamos fazer a análise de comportamento desse sistema. E aí sim é onde entra a forma fatorada, que é a forma mais simples, ela é analítica. Ou seja, quando falamos analítico, é uma forma que basta que nós façamos a leitura dele para que a gente já possa fazer a interpretação, tá bom? A ideia é que com esta informação a gente já consiga pensar também em termos de projetos. Então, quando eu vou fazer o projeto de um controlador, as principais técnicas para construir um PID, um PI, um PD é também a sua forma fatorada, tá? Bom, a partir daí, então, vejamos essa função de transferência. Nós temos a função 1 sobre s² mais 10s mais 21, que representa um sistema qualquer. Nesse sentido, o que nós precisamos fazer? Primeiro, temos que lembrar que a função do denominador é chamada de polinômio característico. Por que polinômio característico? Polinômio característico porque a partir dele o sistema se comporta. Então, ele representa o comportamento do sistema. E aí, nesse sentido, nós queremos achar a sua forma fatorada, certo? Primeira coisa a fazer é pegar esse polinômio e transformá-lo numa equação igual a zero. Transformamos ele numa equação igual a zero, calculamos as raízes desse polinômio, tá? Podemos usar, para fins de técnica, inúmeras técnicas. Por exemplo, o modelo de Bhaskara, a técnica de soma e produto, ou então a ferramenta computacional, seja o GeoGebra, o MATLAB, tanto faz. Na aula de hoje, nós vamos ver como que nós podemos usar usando o modelo de soma e produto, a técnica de soma e produto ou o GeoGebra. Nas nossas aulas, nós temos usado outras técnicas, então tanto faz. Eu, Marcos, particularmente, acho que a gente, quando está pensando em termos de projeto, tem que mesmo usar uma ferramenta computacional, tá? Para aqueles que tiverem ainda curiosidade quanto ao modelo de Bhaskara, eu vou colocar aqui um card acima, onde vocês podem acessar uma aula que trata só sobre Bhaskara, suas representações gráficas, etc. Aí é gosto do freguês, tá? Bom, já que nós vamos fazer hoje soma e produto e vamos usar também o GeoGebra, então vamos para a sequência. Aplicação do método de soma e produto. Primeira coisa a fazer é lembrar a constituição de um polinômio de segunda ordem. O polinômio de segunda ordem, uma equação de segunda ordem, ela é escrita da seguinte forma: ax² mais bx mais c igual a zero. Beleza? Onde a, b e c são os coeficientes do nosso polinômio. A partir daí, a gente pode aplicar as seguintes fórmulas. A soma é igual a menos b sobre a e o produto é igual a c sobre a. Esta técnica, a ideia dela é que a gente consiga fazê-la mentalmente. Se por acaso eu tiver um polinômio que eu não consigo fazer esse cálculo mental, principalmente quando as raízes são decimais, aí convém eu utilizar uma outra ferramenta ou uma outra técnica, tá? Bom, ou seja, a soma são duas raízes, a primeira e a segunda raiz, a soma das duas raízes igual a menos b sobre a, e o produto c sobre a, produto das raízes. Como é que funciona a técnica? A técnica consiste basicamente no seguinte: nós mentalmente levantamos as hipóteses de quais são as raízes para o resultado de
C sobre A. Então, quer dizer, quais dois números, mentalmente, que quando multiplicados, resultam no resultado de C sobre A. E depois eu verifico, para validar o resultado, com a soma. Então, quer dizer, eu pego e verifico se aqueles valores que eu imaginei batem em relação à soma. Aquele valor que atender tanto ao produto, aqueles valores, né, que atender tanto ao produto quanto à soma, são as nossas raízes. Beleza? Bom, então vamos dar uma olhada num exemplo. Eu tenho este polinômio, certo? S ao quadrado mais 10s mais 21 igual a zero, que é o polinômio característico lá da nossa função que foi proposta, que eu transformei numa equação igual a zero. Eu quero achar as raízes dessa equação. Então, o que eu faço? Primeira coisa, observar os coeficientes, ou seja, vejo qual o valor de A, qual o valor de B, qual o valor de C, e aí eu aplico a nossa fórmula. Primeiro para o produto, então eu penso em termos da fórmula para o produto, quais dois números que quando multiplicados vão resultar em 21 inteiros, ou seja, 21 sobre 1. E aí eu desenvolvo isso, geralmente mentalmente. Então, olha só, dois números que quando multiplicados resultam em 21. O óbvio é 1 vezes 21 e menos 1 vezes menos 21. Resulta em 21. Perfeito. Aí, continuo levantando todas as hipóteses que me vêm à mente. Então, outros dois números inteiros é 3 e 7. Então, 3 vezes 7, 21. E menos 3 vezes menos 7 igual a 21. Sugestão: se não for um número inteiro, se você não tiver em mente um número inteiro, recorra a outra técnica. Bom, feito isso, olha só, agora nós checamos esses valores. Então, usamos o algoritmo para a soma. Então, quer dizer, a soma das duas raízes, o resultado tem que ser menos 10 inteiros. Ou seja, menos 10 sobre 1. Bom, e aí eu faço isso. Então, verifico para as raízes que eu levantei, 1 e 21, menos 1 e 21. Fazendo essa verificação, 1 mais 21 não é menos 10, portanto, está errado. A mesma coisa para menos 1 mais menos 21. Então, já descarto 1 e 21. Testo agora para 3 e 7, e menos 3 e menos 7 na soma. Então, 3 mais 7 não é menos 10. O resultado, então, a única opção que atende tanto a soma quanto o produto é menos 3 e menos 7. Então, olha só. Como é que nós fazemos isso? Nós olhamos e falamos assim, bom, o produto tem resultado em 21 e a soma tem resultado em menos 10. E aí eu penso, na tabuada, dois números que resultam em 21. 3 vezes 7. Beleza. Agora eu checo. 3 mais 7 dá menos 10? Não. Opa, então, novamente. No produto, menos 3 vezes menos 7. Resultado, menos 21. Joia. Agora a soma. Menos 3 mais menos 7. Resultado, menos 10. Bateu, esta é a ideia. Beleza? Bom, agora a aplicação disso lá nos sistemas de controle. Para a nossa raiz, nós queremos achar a raiz. Lembrando que os sistemas de controle de uma função qualquer corresponde à saída dividido por entrada, certo? Portanto, eu posso escrever qualquer função como sendo o quociente de dois polinômios. Se é o coeficiente de dois polinômios, o que nos interessa saber é que os meus polinômios do numerador e do denominador podem ser escritos como sendo a variável menos as raízes, tanto do numerador quanto do denominador. Aqui nós estamos chamando as raízes de zeros e do numerador e do denominador ou do polinômio característico de polos. Mas são as raízes. A gente poderia chamar simplesmente de raiz do polinômio 1 e raiz do polinômio 2. Nesse sentido, então, como é que fica a nossa expressão?
se nós temos a função 1 sobre s² mais 10s mais 21, ele é um polinômio de segunda ordem, certo? Se ele é um polinômio de segunda ordem, isso implica em dizer que eu tenho a função 1 sobre o produto de s menos uma raiz, que multiplica s menos a outra raiz, certo? Bom, esta é a forma algébrica de um polinômio qualquer quando nós vamos fazer a sua obtenção a partir das raízes. E aí, as nossas raízes são quais? Menos 3 e menos 7. Se são menos 3 e menos 7, eu substituo isso. Ou seja, minha função vai ficar 1 sobre, minha primeira raiz é menos 3, vai ficar s menos 3, que multiplica a segunda raiz, s menos 7. Beleza, já fizemos a decomposição dele. Então, quer dizer, é a decomposição da função 1 sobre s² mais 10s mais 21 é igual a 1 sobre s mais 3, que multiplica s mais 7. Beleza? Joia. Bom, agora vocês sabem que eu sou adepto ao uso de ferramentas computacionais. Então, como eu tinha dito, hoje nós vamos dar uma olhadinha no GeoGebra. Para isso, recomendo que vocês instalem o GeoGebra no computador ou no celular, tanto faz, por esse endereço. E aí, no qual que nós vamos usar? Tem várias opções do GeoGebra. Nós vamos usar a calculadora gráfica, tá? Então, vocês vão lá em download e manda instalar a calculadora gráfica, beleza? Uma vez instalado esse aplicativo para vocês, vai aparecer para vocês a seguinte tela. E aí, nós temos a nossa função, não temos? Eu venho aqui, digito a nossa função conforme nós temos lido. Então, quer dizer, eu utilizo na variável s, eu vou utilizar x. Então, vai ficar x² mais 10x mais 21. Perfeito. Fiz a minha função. Agora, uma sugestão. Eu posso arrastar a tela para que eu possa visualizar um pouco melhor. Beleza, posso ampliar também. E aí eu posso já começar a apresentar meus dados. Primeiro, Marcos, eu gosto de visualizar tudo. Então, venho aqui e corrijo o nome da minha função para que ele imprima. Apresenta na tela. Beleza. Agora, olha só, eu não quero as raízes, eu venho aqui em pontos especiais e olha as minhas raízes aqui, ó, raiz A e raiz B. Se eu quiser apresentá-las na tela, o que eu faço? Eu seleciono e sigo o mesmo procedimento. Configurações, eu quero só os pontos, então venho aqui em valor. Ok, fechou, olha lá, apareceu a nossa primeira raiz. Faça a mesma coisa para o ponto B. Olha lá, configurações, valor. Vejam que eu tenho outras opções, mas eu quero só apenas valor, tá? Então, fechei. Apareceu para a gente as duas raízes. Para x igual a menos 7, y igual a 0. Depois outra raiz. Para x igual a menos 3, y 0. O que eu quero é só os valores de x, portanto, menos 7 e menos 3. Beleza? Essas são as raízes. Para escrever a função, lembra que eu tenho que inverter o sinal. Tá bom? Joia! Bom, com isso nós terminamos a aula proposta para hoje. Recomendo a vocês que peguem os exercícios que eu postei para vocês, que estão na descrição dos vídeos. Vocês também podem acessar isso lá pela nossa página, lá tem exercícios, material de estudo, recomendações, sugestões de leitura e etc. Peguem esse material para que vocês possam desenvolver e suscitar dúvidas. Façam como seus colegas. Ah, professor, eu não entendi o exercício tal que você mandou. E aí a gente faz um vídeo tratando do assunto, se aprofundando um pouco mais, apresentando talvez uma outra ferramenta e etc. Na próxima aula, nós vamos ver a análise de comportamento dos sistemas. Tá? Então, quer dizer, nós vamos inclusive aplicar isto. O que é a análise de comportamento do sistema? Eu não quero fazer o projeto de um controlador, então eu tenho que compreender qual é o erro que está aparecendo e, para que eu possa compreender esse erro, eu preciso entender os diferentes tipos de função
E aí sim, depois que eu entendo os tipos de função, eu posso começar a pensar em como projetar a correção para essas funções. Vamos usar, na próxima aula, o método analítico, que é o que nós fizemos agora, só que fazendo análise dessas raízes. E, é claro, eu sou adepto das ferramentas computacionais, vamos usar uma ferramenta computacional, que é o MATLAB, para fazer a análise disso com mais cuidado e mais interpretação, uma interpretação mais adequada. Beleza? Joia? Bons estudos para vocês!